Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tava esperando a confirmação que entrou na live. Tava com medo de não ter entrado. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E pessoal que tá perdido, não sabe o que tá acontecendo, eu sempre no início deixo claro para eles, né? O que tá acontecendo? O que é isso aqui e tal. Então, o podcast, ele tem o intuito de ajudar outras pessoas a buscar uma formação acadêmica, um norte nessa jornada profissional, ou que de alguma forma as pessoas que eu venho conversar, as pessoas que eu trago aqui para vocês, elas te incentivam, te inspirem a fazer alguma coisa, a mudar um pouco e até mesmo assim, principalmente, né, na verdade, te inspirar para um novo curso ou para alguma missão, né? Então, essas conversas acontecem aqui por meio do Instagram e depois é compartilhado lá no YouTube e também no Spotify. Então, você que está assistindo a gente pelo Spotify, pelo YouTube, né, na verdade, seja muito bem-vindo. E vai lá no Instagram, segue a gente, vai lá participar, que no ao vivo é muito mais legal. E você que tá só ouvindo a gente, vai lá no Instagram primeiro, claro, segue a gente. E depois vai lá no YouTube, faça parte do nosso canal também, ative o sininho das notificações e não perca nada, tá? Então, já dando início à nossa entrevista, o pessoal que tá na live, vocês podem estar fazendo perguntas aqui embaixo, tá? Não adicione um comentário ou aqui no pontinho de interrogação, vocês mandam direto, a gente vai estar lendo durante a entrevista, tudo bem? Então, manda sua pergunta que a gente vai adorar. Já pedindo pro pessoal, encaminha aqui, ó. Encaminha para os amiguinhos no aviãozinho, manda para todo mundo, tá? Quem que gosta aí de medicina, vai lá, chama todo mundo para estar participando aqui com a gente, tudo bem? Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a Pedidos, claro, a maravilhosa. Para quem não conhece, a Pedidos aqui do Três Lagoas, Andradina e região, todo mundo deveria conhecer a Pedidos, o melhor, entendeu? A melhor. É sua comunidade delivery maravilhoso. E, gente, tô passando para dar um recadinho maravilhoso. Dia 31, vocês estão vendo, quem não segue eles, vai lá seguir, que eles estão postando tanta coisa. Tem cupom, tem não sei o que, tudo Halloween. Então, ó, vai lá seguir a Pedidos, porque dia 31 vai ter uma ação da Pedidos aqui na UFMS de Três Lagoas. Então, vai ter muita coisa legal. Eu espero que vocês vão lá no Instagram deles, que eles vão estar postando tudo. Então, não perde nada, tá? Vai lá, segue eles e fala... Aliás, faz um pedido, marca a gente e fala assim, manda na Pedidos para que foi a gente que indicou, tá? Então, é isso. Vou começar a falar um pouquinho, já deu o nosso horário para começar. Então, vou estar falando um pouquinho da Lívia, maravilhosa. Ela é médica geriatra e da família, médica da família. Ela faz parte do corpo clínico do Centro do Idoso Frágil na Unimed, em São José do Rio Preto, e ela também é membro do Sindicato Médico de Rio Preto. Então, vou estar convidando ela para estar vindo aqui com a gente. Vamos lá. Vai. Ah, oi! Olá, Tudo bem? Boa tudo noite. bem? Tá ouvindo tudo Tá dando certinho, vendo certinho? tudo perfeito. Eu ia te perguntar, se estava para ouvir, tá tudo bem? Tô ouvindo tudo. Então tá, então tá ótimo. Lívia, muito prazer. Já de imediato queria agradecer sua disponibilidade de estar participando aqui com a gente. Teve esforços maiores, né? Assim, a gente fala, brincou até. A professora ajudou a gente, né? Então, já nos conectamos através dela. Então, já agradeço aqui sua participação. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu falo para todo mundo que quando uma pessoa topa, está apoiando o nosso trabalho. Então, é incrível. Muito obrigada, viu? Imagina que isso. A Elisângela é uma fofa.
Ela é casada com meu primo. Ai, maravilhosa. E aí ela, acho que viu eu fazendo as lives aqui também, falou: "Ai, vou te Sim, falar das minhas amigas, minhas alunas". Falei: "Pode mandar que eu participo sim, tem que apoiar". muito bem, obrigada. Então, Lívia, já assim, a gente é cheia de perguntas aqui, entendeu? A gente já manda assim direto as coisas. Então, eu já queria te perguntar, queria que você se apresentasse, falasse pra gente quem é a Lívia. Quem é a Lívia? Bom, é, eu sou filha da Maria Cristina, minha mãe é oftalmologista. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 dias de idade e eu fui criada pelo meu padrasto, que é primo da minha mãe. Então, essa é a Lívia. Eu tenho um irmão maravilhoso que me deu um sobrinho maravilhoso. Sou casada, meu marido chama Leandro, ele é personal. Eu tenho 2 cachorros. Essa é a Lívia. Muito bem. Você não tem filho? É os cachorros, Ainda né? não, ainda não. Em Ah, breve terei. não. Ai, então tá bom. Não, é que é a mãe de pet, né? O pessoal Isso, fala. isso mesmo. Tenho 2. Enquanto não tem humano, tem 2 Entendi. filhotes. Uma tá aqui no colo, Ah, ai, meu Deus. ó. Daqui a Ai, pouco a minha mãe gente. entra, ela adora. Adora cachorrinhos, gente. E Lívia, como que você era quando criança? Como que eu era? Isso. Eu sempre fui, que me contam, né? Que eu sempre fui uma criança boazinha, extrovertida, gostava de festa, gostava de fazer aniversário, sempre muitos amigos, sempre meio que líder das amiguinhas, assim, pra dar regaço, pra festinha, pra brincadeira. Sempre fui bem extrovertida desde criança. Morei com os meus avós um tempo, então sempre eu não fui criada assim pelos avós, né? Não é isso. Não era uma criança mimada, mas sempre tive muito amor envolvido, né? Sempre a família muito envolvida, então uma criança feliz, com certeza. Entendi. Um comentário que eu tenho para fazer. Todo mundo, assim, da família de vocês, que eu tiro pela minha professora, né, Elisângela, ela é uma felicidade que parece que ela chega radiante. É de família isso? Olha, nós somos muito animados, viu? Quando a gente tá em família, normalmente sai com cãibra assim na bochecha. A minha prima aqui, que é cunhada da Entendi. Elisângela, adorava brincar com os primos mais velhos. Eu sempre já nós somos muito unidos, desde os bisavós, uma família sempre Entendi. muito unida, uma família com festeira. Então, todo final de semana é um churrasco para programar um próximo churrasco. Sempre tem uma desculpa para a gente estar reunido. Então, e você sai, Que você só dá incrível. risada. Então, acho que sim, é Muito contagiante bom. isso e é isso mesmo. Imaginei, imaginei. E assim, como é que surgiu isso? Ai, vou ser médica. É isso. Então, eu até estava ouvindo a live de um outro médico que fez a live aqui com vocês no perfil, né? E ele falou uma hora que ele nunca Sim. teve um sonho assim de ser médico. Desde que eu me conheço por gente, eu quero ser médica. Quando eu era criança, eu falava que eu queria ser astronauta, cantora e médica de tirar bebê da barriga. Então, A Barbie. que seria o obstetra, né, hoje em dia. Eu até, quando eu trabalhava como médica de família numa cidadezinha bem pequenininha aqui perto de Rio Preto, em Tabapuã, eu trabalhei, a convite de uma amiga minha, de auxiliar de cesárea. Então, eu trabalhei acho que uns 3 ou 4 anos de auxiliar de cesárea, então acho que eu realizei uma parte, assim, do médico de Sim, tirar bebê da barriga, cantora, eu canto no banheiro, então eu já me considero, só falta ser astronauta agora. o astronauta. Muito bem, que incrível. Então já veio junto com você, já veio de fábrica, né? Veio, veio. Sempre quis. E assim, passando para o momento mais da faculdade, você teve teve alguma influência da família? Sua mãe, né, que você falou que é, como que ela é? Que agora eu esqueci. Oftalmologista, ela é médica de vista. Então, A minha prima Vivian também, que estava aqui, cunhada da sim, Elisângela, a professora, ela também é oftalmologista. Elas trabalham juntas, inclusive. Mas eu não sei se minha mãe teve alguma influência, assim, ela nunca deixou isso claro, nunca falou em palavras, você tem que fazer tal faculdade. Sempre me apoiou é, quando eu voltei, eu fui fazer intercâmbio no Canadá, e quando eu voltei do Canadá, como eu escolhi algumas matérias
esquisitas lá no Canadá. Então, filmagem, educação física, culinária. Eu escolhi umas matérias. Quando eu voltei, eu tinha perdido É a os. Barbie. Eu tinha perdido o segundo colegial. E aí eu tinha que fazer o segundo colegial, que eu tinha feito lá, Entendi. e tinha que fazer o terceiro colegial. Aí minha mãe me colocou numa escola que eu fazia à noite, assim, supletivo na época. Então, eu fiz o segundo e o Sim. terceiro colegial num ano, e aí nesse ano eu já fui pro cursinho. E aí, cursinho, né, o que você vai prestar? Vou prestar medicina. Aí fiz esse ano de cursinho, que foi praticamente o terceiro colegial, fiz um segundo ano de cursinho. Nesse terceiro ano de cursinho, que eu não passei em prova de medicina, eu ficava, e agora? Eu vou ficar mais quanto tempo agora prestando para medicina? Será que é isso mesmo que eu quero? Ah, é tão difícil, acho que eu não vou. Nessa hora, se não fosse a minha mãe, acho que eu teria desistido, porque eu queria me inscrever para fazer biomedicina. E aí ela falou, biomedicina? Ela falou, não, você sempre quis ser médica, você vai prestar medicina até você passar. Você acha que é um obstáculo que Entendi. você vai ter que vai te impedir de realizar o sonho? Não. E não deixou eu prestar biomedicina. Naquele ano eu passei em medicina. Então, graças a Deus, eu falo hoje em dia, né? Porque senão eu teria desistido por uma dificuldade, por uma pedra no Sim, caminho. Então, o pessoal que está que assistindo, que está incrível. prestando, gente, não desistam dos seus sonhos. Corram atrás. Vai aparecer dificuldade de todas as Sim, formas. Corram atrás. Um dia realiza, né? que incrível. E durante a faculdade mesmo, teve algum momento assim que você, depois já de ter passado alguns anos e tudo mais, algum momento que você olha e fala assim, nossa, isso aqui eu nunca mais vou esquecer? Nossa, faculdade tem muita coisa que acontece, são muitas alegrias, muitas dificuldades também. Olha, durante a faculdade, eu acho que o que eu tenho mais de marcante da faculdade são os professores maravilhosos que eu tive. Os exemplos que eu tive, sabe? Professor de ética médica que me influenciou. Ei, Tutu! Que me influenciou a até gostar mais assim dessa parte do sindicato, sabe? De leis. Eu já fui da comissão de ética médica daqui do município de Rio Preto também. Fui durante 2 anos membro da comissão, amei o que eu fazia. Então, eu acho que o mais marcante da faculdade foram os professores. Eu tive professores, assim, incríveis, e isso me iluminava, assim, sabe? Me falava, nossa, eu quero ser igual ele, eu quero ser igual ela, eu quero ser tão bom quanto eles. Acho que foi isso. Que incrível. Uma coisa, vou compartilhar, abrir meu coração agora que você falou, a Elisângela, ela sabe, assim, nossa, meu coraçãozinho, total ela. Falo que quando eu crescer eu quero ser igualzinha a ela. Gente do céu. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, foi exatamente isso. Eu olhei e falei, ah, é isso, é isso. Eu fiquei muito apaixonada e foi uma das professoras assim, que nem você falou, que incentiva a gente a querer mais, a buscar um pouquinho mais, a descobrir coisa nova. Que legal. Esses professores moram no nosso coração, né? Tô que tem um monte de Ai, professor aqui nas lives, viu? ai, que legal. Professores. Tem um monte. Semana que vem vai ter um professor que olha assim, eu acho que você não perderia, tá? Ah, vou ter que assistir. E durante, né, a gente falando da faculdade, teve que nem você compartilhou do momento do cursinho, que você quase desistiu. E durante a faculdade, teve algum momento que você também quase desistiu e falou, não, agora não vai, agora chega. Olha, na verdade, não. É assim, eu sempre fui CDF, né? Que o pessoal falava antigamente, assim, eu não estava feliz quando eu tirava 9 na escola. Para mim era. E se tinha alguém que tinha tirado Meu Deus. 9,5, aí o mundo acabava para mim. Eu tinha que sempre ser a melhor, sabe? Era uma disputinha. E era uma melhor amiga minha Entendi. também, que tinha uma disputinha nós duas. A gente tinha que ser mais que 9 sempre. E durante a faculdade, as provas eram muito difíceis. Então, uma das primeiras provas de biofísica que eu tirei uma nota assim, acho que foi 6, foi abaixo da média. Nossa, aquilo mexeu comigo. Mas ao mesmo tempo, isso sempre foi muito desafiador. Aí toda vez que a vida faz alguma coisa assim, ó, vai ficar difícil para você, aí que eu falo agora, teimosia de família também. Só por isso agora eu vou conseguir também, sabe? Então, eu sempre, eu sinto que eu sempre me desafiou, agora que eu vou entrar de cabeça e vou Agora eu vou lá e vou fazer. eu vou fazer. E assim, isso faz, na verdade, assim, mentira, né? Toda dificuldade dá vontade de chorar. Eu chorava à noite, às vezes, nossa, eu não Sim. vou conseguir passar nessa matéria. Durante a minha faculdade também teve uma transição de que a gente teve que prestar provas semestrais
integradas com todas as matérias numa prova só. E aquilo é importantíssimo, porque não adianta você, como médico, tratar um órgão, tratar uma doença. Você tem que ter um raciocínio de todos os órgãos, todas as doenças. O medicamento que você está dando para uma coisa pode interferir em outra coisa. Então, era importantíssimo aquela transição que a faculdade estava fazendo. E para mim, aquilo era uma tortura, porque eu tinha que estudar todas as matérias do semestre para eram 2 provas, né, por semestre. Então, se você não passasse, você ia repetir o módulo, o semestre inteiro, e você ficava para a turma anterior. Então, aquilo foi muito assustador, mas deu tudo certo, né? Porque como a gente acaba gostando de tudo, né? Eu, pelo menos durante a faculdade, sempre gostei de todas as matérias. Então, eu estudava com prazer. Era muito difícil, mas foi. Sim. Que incrível. Muito bom saber disso, porque a gente mesmo que está na faculdade agora passa por alguns perrengues e fala, não, isso aqui não vai acabar comigo, eu não vou conseguir, acabou. Eu mesmo, nossa, tem algumas matérias que eu paro, agora eu tenho que tomar cuidado com as matérias que eu falo, entendeu? Porque aí eu convido o professor aqui, eu fico até vermelha. Mas assim, tem algumas matérias que a gente passa, né, que eu falo, nossa Deus, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou lembrar disso? Aí depois que a gente consegue, fala, nossa, isso aqui é fichinha agora, isso aqui eu sei. Você vai amadurecendo, né? Sim, sim. E uma coisa que eu tô querendo perguntar, assim, vai ter uma resposta gigantesca, mas eu tenho que te perguntar por quê. Vou te explicar. A gente aqui do podcast, sempre eu quis manter essa pergunta para todos, além das outras que a gente também tem. Essa pergunta é porque assim, o pessoal chega na faculdade e fala, nossa, medicina, engenharia e direito é as únicas faculdades que existem no ensino médio. Eu falo que é o triozinho, né? Então, assim, a gente mesmo, quando eu estou entrevistando alguém de letras, biologia, outras áreas, eu me deparei com tipo, várias áreas diferentes de formação, de atuação, que a pessoa pode ter, que eu fiquei chocada. Que eu falei, gente, não é só essas 3 faculdades que existem. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, já agora pegando uma pessoa do triplé, né? Da medicina, eu queria te perguntar quais as principais áreas de atuação para uma formanda? Olha, tem as especialidades básicas, né, que a gente fala que sempre tem que começar com alguma dessas básicas. Então, a pessoa vai para pediatria, que vai cuidar de criança, ou vai para fazer cirurgia, para depois fazer uma subespecialidade dentro da cirurgia, ou vai para clínica, que aí vai fazer outra especialidade, tipo endocrinologia da tireoide, ou geriatria, por exemplo, cardiologia, então você começa com a clínica, ortopedia e traumatologia. Então, essas são as grandes áreas, né, que tem, assim, da medicina. E aí, também agora está tendo a residência, assim, de emergências, né, que é uma residência até nova aqui no Brasil também. Então, ficou uma especialidade à parte também. Então, normalmente, quando a pessoa se forma, ela já sabe se ela quer fazer ginecologia e obstetrícia, que é para ir para essa saúde da mulher, se ela quer fazer mais pediatria, cuidar só de criança, se quer ser cirurgião, se não quero fazer cirurgia, eu quero ser clínico. Então, normalmente, no 5º e 6º ano, quando a gente faz todos esses estágios obrigatórios, a gente acaba definindo ali se eu vou ser cirurgião, se eu vou para clínica. Então, essas são as grandes áreas que acaba tendo que decidir. E depois tem as subespecialidades, né? A pessoa vai fazer cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, cirurgia cabeça e pescoço, aí ele vai se subespecializando cada vez mais. Que legal. E como que é que você decidiu que ia ser médica geriatra? Olha, então, eu acho, também não teve assim, acordei e falei, nossa, é geriatria. Acho que foi um processo, mas eu sempre tive, assim, muito orgulho dos meus avós, né? O meu avô, ele tem 92 anos, fez 92 agora em setembro. Ele mora no sítio, ele carpe ainda, ele lê, ele mexe no celular, tem WhatsApp, faz vídeo, chamada comigo. Ele é sensacional, ele é fora da curva. E minha avó, com 90 anos, ela tá agora, ela tem Alzheimer, tá acamada, teve uma fratura de fêmur. Então, eu acredito que eles que tenham me estimulado também a como cuidar, assim, de pessoas idosas. Eu acho que foi mais por essa parte. Mas, quando eu me formei, eu também fiquei trabalhando um tempo, né, antes de especializar.
E aí foi nesse período que eu me deparei com muitos idosos. Eu falava, gente, a maior parte do que eu atendo aqui é idoso, porque onde eu trabalhava tinha já um pediatra, tinha um ginecologista e obstetra, então eu ficava mais com a parte clínica, que era o adulto e o idoso. Então, e é pouco adulto Sim. jovem assim que procura, né, atendimento. Normalmente é a mulher que vai com o ginecologista. Então eu acabava atendendo muito essa população. E eu tinha muita dificuldade, porque era aquele monte de medicamento, aquele monte de doença, você tendo que manusear tudo aquilo, aquelas estruturas familiares difíceis, com um neto morando na casa, um genro separando e morando Sim. um outro neto, e eu me deparava com aquilo e falava, Senhor, como que eu vou fazer para aprender a lidar com essa população? Foi aí que eu comecei a pesquisar. Eu falei, nossa, por que eu nunca pensei em fazer geriatria? Foi aí que eu comecei a seguir o caminho. É, Entendi. Então foi mais com a experiência também, né? foi. Bem. E o que é ser médica da família? Olha, eu terminei a especialização de medicina de família e comunidade, no meio da pandemia, que ficou até parado, acho que um ano mais ou menos, por causa da pandemia. E aí eu terminei de formar faz um ano e pouco, peguei o diploma agora esse ano. Porém, durante a minha faculdade foi muito voltada para a medicina de família. Isso era um projeto novo até do governo federal na época, estava fazendo a implantação da estratégia de saúde da família, estava tendo uma transição daquele médico clínico para o médico de saúde da família, que cuida de tudo, que cuida da criança, que cuida do idoso, que faz visita domiciliar. Então, na época, minha faculdade foi muito voltada a isso, então eu já, desde o primeiro ano de faculdade, a gente é inserido numa unidade básica de saúde. Então, a gente ficava na sala de farmácia, na sala da vacina, entregando medicação, fazendo é, a territorialização da onde a gente estava. Então, a gente identificava que tinha mais bar do que creche, a gente identificava que tinha menos orelhão, na época era orelhão que a gente, para se Meu Deus. comunicar com as pessoas, então tinha que fazer a contagem de orelhão. A gente conseguia entender melhor a comunidade, como Entendi. tratar essa população específica daquela comunidade, porque não adiantava eu propor um tratamento que a pessoa não ia ter acesso, porque não ia ter uma condução, Sim, porque onde ela morava não batia o sol. Não... Então, a gente tinha que criar estratégias de atendimento e não adiantava envolver só o indivíduo, a gente tinha que envolver a família. O a avô família. que morava na Entendi. casa, o vizinho que às vezes era o que ajudava ali com uma cesta básica. Então, esse é o perfil do médico de família, não tratar só ali a Entendi. doença, o órgão, não só o paciente, é você ter essa visão ampla da comunidade, da família. Então, medicina de família e comunidade é isso. Eu acho que as faculdades agora, elas estão bem voltadas a isso, são estágios obrigatórios que tem que fazer. Então, espero que melhore Entendi. até uma parte assim humana dos médicos, né, que acabaram se especializando demais, subespecializando, ficaram tão técnicos que distanciou um pouco, né, da parte humana, e agora isso está sendo retomado. É, é isso que eu ia até te perguntar. Precisa ter um lado até mais sensível, né, para lidar com essa parte, eu acredito. Não todas, né, mas porque você tá lidando com coisa dentro de casa, né, vamos supor. E aquela frase, quem entra dentro de casa não é qualquer pessoa, né? Então você tá lá dentro da casa da pessoa, você tem, é um espaço da pessoa, tem que, eu imagino que a pessoa tem que ter muita, além de, como fala, concentração naquilo que você tá fazendo, né? Uma sensibilidade enorme, né? É. E você tem que individualizar o tratamento, né? Porque aí se você chega com um plano para todo mundo, todo mundo eu vou tratar igual. Na segunda casa que você vai, você vê que aquilo já não funciona. Então, você tem que ser criativo, tem que ter um jogo de cintura bom, porque tem as dificuldades econômicas, tem as dificuldades sociais. Então, é um desafio para os médicos de família que estão trabalhando nessa área, é complicado. Entendi. E então, hoje, qual que é seu foco, assim, principal? São os idosos ou não? Os idosos. Eu Ano passado, eu passei nessa prova da Unimed e aí eu tentei reduzir a carga horária na prefeitura aqui de São José do Rio Preto, que eu trabalhei muito tempo, e eles não estavam permitindo médicos de família com carga horária menor. E aí eu tive que pedir demissão. Foi Entendi. muito difícil para mim, porque eu amo o SUS, adoro. Sou defensora do SUS. Então, para mim foi muito difícil sair e ir para um ambiente assim
totalmente diferente. Eu atendo no consultório também. O perfil assim dos pacientes do consultório são todos os pacientes, né? São os pacientes com menor poder aquisitivo, com maior poder aquisitivo. Então, no consultório atendo de tudo. Sim. Mas na Unimed é um pessoal diferenciado, né? Então, até a forma como eu falo teve que, às vezes, modificar um pouco. Você tem que, exatamente, você tem que ter um jogo de cintura para você também se adaptar ao tipo de público que você está Ótimo, atendendo, né? entendi. Então, foi uma transição muito grande e agora, atualmente, então, eu fiquei no ambulatório lá da Unimed. Aí tem o ambulatório do Sim. idoso frágil, onde eu participo, e de segunda-feira eu também faço telemedicina, que também foi uma coisa nova, eu sempre tive preconceito. Não, eu falava, imagina, como assim vou tratar alguém por câmera? Imagina, eu tenho que examinar, tenho que tocar, como que eu não vou tocar no paciente? Para mim isso não existia, assim, E lá eu aprendi que dá para a gente ter um bom atendimento fazendo consultas virtuais. Incrível! Eu tinha bastante preconceito, assim, mas foi super legal. Então, desde janeiro, eu estou fazendo esses atendimentos virtuais lá, que é um plantão virtual, né, que a gente faz por vídeo, né, conversa. Uhum. Às vezes já são pacientes que eu já conheço, mas às vezes a maioria é a primeira vez. E aí fico lá no ambulatório do idoso frágil, que é a minha paixão, assim, que é um desafio, né? Chegar aquele Incrível! idosinho, encacadinho, assim, com aquele monte de problema e você tira remédio e ajusta uma coisa, dá 2 meses assim, ele tá ótimo, volta a andar um pouquinho, volta a comer melhor, a família fica feliz, todo mundo fica feliz, então isso pra mim é o que me encanta. Incrível. E agora uma pergunta assim, acho que essa parte do idoso, quando eu vi suas lives, né, eu vi algumas também, né, para estudar, eu vi porque eu lembrei muito da minha avó. E minha avó faleceu já, então eu falei, nossa, isso eu acho que eu não teria muito emocional. Porque a gente tem que ser muito forte, né, nesse sentido, de olhar e falar, nossa, calma, vamos respirar, não chorar, né, porque deve ser muito difícil. Então, a próxima pergunta é: qual que é o maior desafio hoje que você tem com a sua função? É, os idosos do ambulatório frágil, esses idosos, eles já estão dependentes de outras pessoas para fazer as coisas, às vezes, básicas do dia a dia. Higiene, se alimentar. Então, isso, para mim, é o maior desafio. É você ter um cuidador, cuidar desse cuidador, cuidar dessa rede de apoio. Às vezes, sobrecarrega uma pessoa só. Então, manejar ali o paciente, as doenças dele, às vezes é fácil, entre aspas, a gente vai pegando a mão nisso, mas o desafio maior é alguém tendo que cuidar dessa pessoa, administrar as medicações, fazer a comida do sabor que ela gosta, fazer a temperatura da comida que ela gosta, ligar o chuveiro na temperatura que ela gosta, colocá-la no sol, não esquecer de tirá-la do sol. Isso, para mim, isso é um desafio, porque às vezes nem a gente agrada nós mesmos, como que a gente vai Sim, agradar a gente e ainda ter que agradar outra pessoa. Então, isso para mim é o desafio. E aí que a medicina de família me ajuda muito nessa especialização. Então, por causa do cuidador, às vezes o cuidador é um outro idoso que já está se tornando dependente. Então, isso é o maior desafio e não tem muita solução isso, porque economicamente falando, o Brasil não é um país rico para conseguir pagar um cuidador profissional capacitado para isso. Acaba sobrando, né, para assistência do governo, que não é suficiente, não acho que um dia vai ser sim. suficiente o governo conseguir bancar financeiramente, porque é caro, tudo, né? Remédio, fralda, tudo, sabe? Creme, é complicado. Próprio suplemento, sabe? Sim. Então você quer melhorar um pouco a alimentação. É tudo muito caro, tudo muito complicado. E a população não enriqueceu. Uhum. A aposentadoria não dá para esses gastos. Então eu fico preocupada com isso, que nós estamos envelhecendo, nós vamos envelhecer muito. 2050, 1/3 da população vai ser idosa e nós não estamos olhando direito para esse futuro, pro boom que vai ser quando eu for idosa, por É, exemplo, daqui 30 anos, como que vai ser, né? Então, é um pouco assustador olhar isso pro futuro. às vezes a gente tá pensando muito assim, ah, vamos cuidar agora, né? Não sei o quê.
É que nem quando a gente vê sempre aquele. Toda vez que eu ouço isso, eu falo, nossa, eu vou ficar velha, eu tenho que lembrar disso. Aqueles. Como fala? Propaganda de protetor solar. Aí eu vejo, eu vi uma vez uma senhora, né, que passou só no pescoço e não no braço, uma coisa assim, não lembro o que que era. E eu falei, É, gente, a gente vai ficar velho a gente também, não é envelhece. assim? É, Sim! Toda vez que eu lembro disso, eu lembro do protetor solar, que eu falo, nossa, eu vou passar protetor solar é, agora. é. Porque é como que você tem que fazer. O exercício que você faz hoje é para o benefício lá no futuro. A poupança de dinheiro que Sim, você faz hoje é para o seu benefício no futuro. O protetor solar, você não está vendo efeito agora, é lá para o futuro também. Então é muito difícil você se restringir no presente para ter um benefício que você não consegue visualizar. Então, e isso a gente não fala também quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente não aprende o que fazer. Você vai envelhecer. Ninguém fala isso pra gente quando a gente é criança. Isso tem que ser começado a ser trabalhado desde criança, como forma de prevenção. Justamente isso que sim. você falou, né? De como fazer a gente lembrar do protetor solar todo dia, né? Isso é muito complicado. Tem que ter uma rotina desde sempre. Tem que ser uma coisa que se tornar hábito, não uma coisa imposta, né? Não assim, ai meu Deus, vi a ruga, agora eu vou começar a passar protetor, né? É isso que acaba acontecendo. É Sim, é difícil verdade. isso. Ou senão, principalmente, né, eu falo minha mãe. Minha mãe mesmo, ela só vai ver o que que tá acontecendo com ela. Ai, porque tá com uma dorzinha aqui faz um tempo já. Aí eu, como que tá uma dorzinha aí faz um tempo e você não É. viu? Toda vez. Nossa. E eu duro, assim, uma pergunta agora não tá no roteiro. É difícil lidar com o pessoal que. A minha mãe, minha família é um pouco teimosa também. Nessa idade, tem muita gente teimosa também? Você atende muitos idosos teimosos? Você sabe que eu recebo, toda vez que eu abro caixinha de perguntas, essa é a pergunta que, não é a que mais bomba, mas é uma das perguntas que eu recebo, acho que todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas. Então, eu já tenho até uma resposta pronta para isso. Mentira, também não é assim. Mas, assim, a teimosia, ela é um pouco da personalidade da pessoa, claro. E às vezes a gente vai se tornando mais maduro, mas vai ficando meio assim, digamos, mais teimoso, porque com relação assim, eu já passei por isso, eu sei como que é, eu já vi isso várias vezes na minha vida, eu sei como que é, e a pessoa acaba se tornando teimosa. Mas tem alguns pacientes, por exemplo, que vão começar a desenvolver sintomas cognitivos, né, queixas que vão evoluir para uma demência, por exemplo. E aí essa pessoa, a teimosia no sentido assim, vó, a senhora tomou remédio? Não, não eu não. Vó, a senhora tomou remédio? Tomei. Não, vó, mas o remédio tá aqui. Eu tomei. Não, vó, mas o remédio tá aqui, só não tomou. Tomei. E isso já pode ser uma patologia, uma doença. Porque ela tá. Entendi. Ela às vezes acredita que ela tomou realmente o remédio, e às vezes ela tá querendo. Você tem continuar sendo teimosa, ou não tá querendo falar? Ah, não, o remédio tá me fazendo mal, mas eu não quero falar. Então aí você tem que começar a investigar também o porquê que isso está acontecendo da teimosia. Não, Gente, sempre foi teimosa, tá piorando com a idade? Tudo bem, é uma coisa, mas que tipo de teimosia é essa? Ah, já tomei banho. Não, vó, a senhora não tomou banho hoje. Não, eu tomei banho. Não, vó, mas a toalha da senhora tá seca. Eu vivo com a senhora não tomou banho. Isso já é outro sinal, assim, que você fala, opa, não é só uma teimosia de, tô com uma dor aqui, vou ali no farmacêutico, vai me dar uma injeção, tá bom, então, mas sim, a teimosia acaba piorando sim com a chocada. idade, mas é mais de perfil da pessoa mesmo, tua mãe vai me matar, Eu tenho medo. Eu acho que eu vou ficar uma velha teimosa. Eu tenho medo. eu também Nossa. acho. Eu tenho, gente do céu. Nossa, aquela Engraçado. velha que vai teimar assim muito, muito, É, muito, muito. Porque eu falo, eu já nova, isso aqui é preto e acabou, é preto. Não pode mudar a cor dele 30 vezes, é preto. é, Então, tenho medo. Tenho medo. Nossa, agora você me deixou um pouco mais é. nervosa. Pessoas de personalidade forte têm essa mania de ser teimosa também. Ai, meu Deus do céu. Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui que era sobre o que a gente estava comentando. Você acha que o nosso país está preparado para essa demanda de idosos? Não.
O Brasil não está preparado. Nós já estamos vendo as dificuldades que estão aparecendo. Planos de saúde caríssimo, o SUS não tem geriatra suficiente, não tem geriatra suficiente, isso é inclusive uma especialidade nova. A minha mãe, por exemplo, quando ela fez faculdade de medicina, ela não teve a matéria geriatria, porque as pessoas faleciam cedo, não tinha por que você pensar no envelhecimento que ele vai ser diferente das outras fases, é só um adulto mais velho. E não é, né? Na geriatria é muito diferente, assim, das outras especialidades. Então, não estamos preparados. A gente tem alguns exemplos de países europeus que têm comunidades para idosos, eles têm vilas para idosos, tá? Tem alguns projetos desse aqui no Brasil, é super legal. E aí é classificado por assim, idoso que ainda consegue descer e subir escada, idoso que não tem demência, que tem autonomia ainda para fazer as coisas. E aí eles moram nessas vilas, são comunidades, um auxilia o outro. É super legal. Mas a Europa, né, a gente fala, eles enriqueceram para envelhecer. Né? A gente não enriqueceu para envelhecer. Então, prevejo coisas não muito boas, né? O que eu vejo de bom, que estamos falando mais sobre esse assunto, temos muitos profissionais que estão estudando mais sobre os processos do envelhecimento, mas a estrutura do Brasil também é diferente de todos os locais, né? A gente vê, nós somos muito família, nós temos muito preconceito aqui no Brasil em colocar em asilos, né? Que a gente não fala mais asilos, a gente fala instituição de longa permanência ou casa de repouso. A gente não gosta também de usar o termo creche para idoso, isso infantiliza o idoso, a gente não gosta de usar. Então, os termos estão começando a ser melhorados agora, né? O preconceito da idade já tem nome, é etarismo. Então, nós estamos começando a falar um pouco mais sobre esses processos de envelhecimento. Então, a tendência é sempre melhorar, acho que não tem como piorar, né? Mas então nós temos muitas dificuldades, muitas peculiaridades aqui no Brasil, que é isso, sabe? É a sensação do filho não querer pôr o pai nessa casa de repouso por preconceito, por coisas que já escutou, por coisas que já vimos antigamente. Então a gente gosta mais de deixar essa pessoa em casa, e aí é caríssimo você manter cuidador de dia, cuidador à noite, troca de fralda. Quanto mais dependente, pior. Então, nós temos que começar a falar disso agora, enquanto somos jovens. Por quê? Para a gente poder ter essa independência quando a gente for idoso, né? Conseguir. Eu sempre posto, né? Treino para quê? Para levantar do vaso sanitário sozinha. Eu quero ter essa independência o máximo de tempo possível. O Brasil tem estatísticas horrorosas de nós nos tornamos aos 60, 65 anos. A gente vive muito mais tempo dependente de outra pessoa do que pessoas de outros países. E é isso porque a gente não teve qualidade de vida boa. Porque isso não é lá que aconteceu um AVC. Tá, acontece. Mas é porque a gente não cuidou da pressão, da diabetes, do colesterol. Por isso que a pessoa teve o AVC e ficou acamada e precisa de alguém agora para ajudar na própria higiene. Então, é isso que a gente não fala muito. É sobre o que nós temos que fazer agora, nossa geração, os mais novos, nossos filhos, nossos netos, desde sempre, prevenir doenças e ter estilo de vida saudável. Então, estilo de vida, tornar isso um estilo de vida, né, na verdade. Acho que isso é a melhor parte. Sim. E falando de paciente, você se lembra do seu primeiro paciente? Ou teve algum que te marcou de alguma forma? Olha, a gente, durante o quinto e o sexto ano, a gente faz muito atendimento, né? Então a gente termina de atender, aí chama o residente, aí o residente vem, corrige, pergunta, examina de novo em cima, aí vem o professor, aí vem o chefe do serviço, refaz tudo de novo. Então, esses primeiros pacientes, assim, eu não lembro, mas eu lembro perfeitamente do meu primeiro plantão. Eu peguei o CRM, fui no Cremesp de Rio Preto, peguei o meu número, no mesmo dia eu já estava de plantão. Eu e uma amiga minha, Lara, porque a gente morria de medo de dar plantão. Ai, meu Deus, se aparecer alguma coisa, a gente não souber o que fazer. Vamos juntas, vamos. Fomos juntas fazer o primeiro plantão. E o primeiro paciente foi uma amidalite. E eu sabia tratar amidalite, atendia amidalite de criança, de adulto, sabia. Só que eu fui correndo na sala da minha amiga. Lara, a amidalite a gente trata mesmo de tal forma? É assim, é esse remédio? Pode usar, é essa dose, tá certinha. Isso, ótimo.
Aí você já se sentia confortável. O segundo paciente, esquece, você não pergunta mais pra ninguém, você já sabe o que você tá fazendo, né? Mas dá aquela insegurança do primeiro plantão, do primeiro paciente, mas acho que é Que inexperiência, né? incrível! Foi muito legal. A gente fez um plantão Estilo juntas. Grey's Anatomy, é isso. Eu já, É, na é. minha mente veio isso. E raiz, né? Porque antigamente esses plantões, os exames de sangue só funcionavam até 3 horas da tarde, o rapaz do raio-x não ia porque a máquina estava quebrada. Então é assim, você tem que examinar e saber o que está acontecendo. Você depender de uma tomografia, igual lá no Grey's Anatomy, tomografia do corpo inteiro. Achei aqui, ó. Nossa, que aqui no Brasil nós estamos lascados. Ninguém, Não, nós é temos que ser verdade. médico raiz aqui no Brasil, viu? Porque nós temos dificuldade de acesso à medicação, exame, então Faz raio-x pelos olhos mesmo, assim, na filha, mão, entendeu? tem que ser, tem que ter uma Meu clínica Deus do boa. céu. Os professores falavam, a clínica é soberana, né? Para nós que não temos acesso a instrumentos tecnológicos, então a clínica é soberana. Então, se você fizer um bom exame físico e conversar, deixar o paciente falar em torno de 3 minutos, você vai fazer mais de 80% dos diagnósticos. Meu Deus, É muito legal. bem. Ó, a gente recebeu mais uma pergunta. Como médica, o que você acha dos remédios de emagrecimento? Tem algum que funciona? Nossa, isso é uma polêmica, Essa né? é O polêmica. pessoal tá mandando polêmica aqui hoje. Gente, Tá. assim, tem. Tem vários medicamentos que tiram fome, que faz você ter diarreia e perder peso, que hoje em dia tem umas injeções para diabetes, Ozempic, que tá super na moda, R$ 500 por mês. Você fica com ânsia de vômito, você tem diarreia. Emagrece. Opa, se emagrece. Aí você para de comprar medicação. Aí o que acontece? Efeito rebote do remédio. Ou se você tem, por exemplo, uma compulsão por alimento, se você não tratar essa compulsão, você pode fazer o tratamento que for. Daqui a pouco você está comendo de novo, vai engordar de novo. Alguns desses remédios depois você engorda o dobro do que você emagreceu usando É. medicação. Então, assim, emagrecer, emagrece. Tem remédio para depressão que emagrece. Tem as anfetaminas que aceleram o corpo e que você vai fazer exercício com essa substância no corpo, você queima mais caloria, você também Ai, emagrece. sabia. Tem diurético, tem uns hormônios que o pessoal passa, uns diuréticos que você desidrata e aí você emagrece. Aí, tem um monte. Então, assim, tem. Mas você vai usar? Eu não prescrevo para paciente nenhum. Sou gordinha também, nunca tomei remédio para emagrecer. Tenho pavor disso, assim, porque eu sei que é uma coisa temporária. Se você não cortar o É mal isso que eu pela falo. raiz, daqui a pouco você engordou de Sim, novo. Perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu saúde exatamente. e não tratou o que você precisa tratar, que é comer menos, fazer E mais aí você exercício. acaba ficando também, às vezes, dependente do remédio, né? E aí você vai ficar Também, comprando remédio, e aí também. fica só no remédio. Você parou de tomar remédio, volta tudo. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Encaminhando agora para as outras perguntas, acho que a gente respondeu. Acho que só tem essas duas por enquanto. Vamos esperar. Vamos ver se tem mais polêmicas. Várias polêmicas aqui hoje. É, e, Lívia, durante o sindicato médico, você pode explicar para a gente qual que é a principal função do sindicato? Como que funciona ele? Porque eu mesmo, sindicato médico, eu não tenho prioridade nenhuma para falar sobre. Então, por isso. O que que vocês fazem lá? Olha, e aí, eu não lembro quando, mas mudou a lei até de financiamento de sindicato médico, né? Então, antes, todos nós médicos era debitado automaticamente do nosso salário, a gente tinha que pagar, todo ano a gente tinha que pagar sindicato, sindicato municipal, sindicato não sei o quê. E aí teve alguma lei que mudou, não lembro quanto tempo, quantos anos faz, e a gente não é mais obrigado a pagar. Então, nós agora do sindicato temos esse desafio de, para ter ali uma renda dentro do sindicato, nós temos que correr atrás de médicos. Falar, não, vem participar, vamos ser ativos, nós temos que participar, e aí tem que pagar anuidade para participar, né? Então, tá difícil a gente conseguir, assim, médicos que queiram, assim, entrar, defender, é para defender a classe dos médicos, é para defender o atendimento, a autonomia médica, é para a gente fazer, por exemplo, fiscalização em UPA, para ver se está tendo condições de trabalho para o médico, para ver, por exemplo, fazer denúncias. Ah, está faltando equipamento de proteção individual na pandemia. Nós podemos fazer denúncia.
a gente não acaba assim, não tem um processo, não julga, não criminaliza, nada disso. É para defesa da classe médica mesmo que existe, assim como o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional do Estado de São Paulo, que é o CREMESP, e aí cada estado também tem o seu. Então, o sindicato ele é de Rio Preto e região, mas ele é basicamente para isso, para proteger os profissionais médicos de locais insalubres, que vão prejudicar, inclusive, o paciente, de não ter uma medicação, de falta de atendimento, falta de médico num plantão. É isso, para isso que serve o sindicato. Entendi. Muito bem, respondeu a minha pergunta, já sanou a minha dúvida. Agora eu vou ter que pergunta polêmica. Manda. Agora eu vou fazer o quê? Quando você entrou na medicina, quais que eram as suas maiores expectativas nessa área? E agora, né, já formada, trabalhando e tudo mais, quais foram as suas maiores decepções nessa área? Olha, quando eu entrei na faculdade, eu queria me formar logo, queria ser médica logo. Então, minha maior expectativa era chegar ao sexto ano logo, me formar logo, começar a dar plantão, trabalhar. E depois, quando forma, a maior decepção é porque eu quero voltar para a faculdade, que era muito mais legal, né? Não ter responsabilidade, não ter boleto, é muito difícil. Mas, assim, eu acho que antigamente o profissional médico, ele era não respeitado. Antigamente eu acho que o pessoal colocava o médico assim em pedestal, diferente, sabe? Ah, é um ser que tá lá, ser supremo. E não é assim, nós somos humanos, né? Nós somos gente também. Não tem nada desse negócio de pedestal, né? De super-humanos. Eu já escutei de paciente, mas médico fica doente. Como assim? Claro que médico fica doente. Nós temos sentimentos, né? Não, não sei se isso foi assim, não uma decepção, mas um choque de realidade, né? Porque eu sempre pensava assim, ai, você é doutora, ai, que legal, você é doutora, e não é nada disso. A gente é humano, a gente sofre junto com o paciente, sabe? Então, foi uma certa decepção, porque eu imaginava só mil maravilhas mesmo, eu tinha uma expectativa muito alta. Então, hoje em dia, eu falo muito, gente, a vida é baixa expectativa e bom humor. Quanto menor expectativa você tiver, não que você não tenha que ter sonhos e projetos, mas baixa expectativa é melhor para não ter tanta frustração também. Ai, que horror. Mas é mais ou menos isso. Então, Adorei essa frase. boa, né? E bom humor, porque não tem o que fazer, a dificuldade tá ali, você vai ter que enfrentar de alguma forma. Então, baixa expectativa e bom humor. Roubei essa frase de uma moça aí, já escutei ela falando. Então, eu acho E a gente, depois que cresce, não tem a opção, vou ficar aqui sentada chorando. Não, você chora fazendo as coisas. você tem que trabalhar, você tem que arrumar a casa, você tem que lavar a louça. Exatamente. Então, Mas, assim, decepções, assim, de tipo, ai, por que que eu fui fazer medicina nesse sentido? Algumas vezes eu me questionei, assim, sabe? Quando a gente se frustra, assim, com coisas que não dependem da gente, sabe? Com questão política, às vezes, com interferências, você tentando trabalhar certinho, aí você tem meta, você tem que atender número de paciente por hora, umas coisas assim que você fala, não, 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 tá errado, sabe? Mas não da prática em si. A prática em si é maravilhosa. É mais outras coisas que decepcionam, né? Mas como eu sempre trabalhei no SUS, desde a faculdade a gente teve contato com o SUS, eu já imaginava que ia ser pauleira o SUS. Entendi, muito bem. E as perguntas agora estão chegando ao final, tá? Ai, Não meu tem, Deus. assim. Eu brinco aqui com o pessoal que não vai chegando pro final, vai ficando mais difícil. Então, É quando o tá pessoal fica com fritando medo. aqui. Exatamente. Credo. Vai cair a conexão Uma aqui coisa sem que eu. querer. Olha aí. Uma coisa que eu queria te perguntar. Você faz várias lives no seu Instagram também, acho chique, que eu até estava assistindo algumas. E você, para quem não segue ela, por favor, vai lá seguir, sabe? Vai lá compartilhar, ver o perfil dela, maravilhoso. Todo no estilo, porque eu achei muito lindo as cores. Adorei. Meus tons, minha paleta, E mano. sim, adorei aquilo. E
Você sempre se interagiu nas redes sociais? Como é que foi isso? Assim, de frente às câmeras, super solta. Eu acho que é de famílias também, viu? É, sempre fui extrovertida, sempre gostei de falar. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar aqui na Prefeitura de Rio Preto, eu fui convidada para começar a dar aula, estágio para os alunos da Faculdade de Medicina, da FAMERP. Então, o professor Cacau, ele já foi até secretário da Saúde daqui de Rio Preto, ele foi um dia na UBS e falou, ó, já era uma unidade escola, a UBS que eu trabalhava, ele chegou e falou, ó, eu preciso de campo de estágio para médicos que entendem de saúde da família, eu preciso de campos de estágio para alunos de quinto ano. Você topa ficar com os alunos? Eu falei, nossa, adoro. Pronto, me encantei, né? Virei prof. Tenho, nossa, um carinho muito grande pelos alunos que passaram comigo. Quinto, e aí depois o sexto ano também começou a passar comigo, eu me dividia, corria numa sala, corria na outra, para dar suporte para os atendimentos para os alunos. Nossa, eu ganhava tanto presente deles, eles ficavam assim tão encantados assim com a forma humana de lidar com os pacientes, sabe? Que eles acabavam. Eu ganhava chocolatinho de todo o grupinho de estágio. A cada 15 dias mudava o estágio. Ah, eu queria. Eu falava, não acredito. Você pegava tanta intimidade, falava, nossa, agora vocês vão embora, vão me abandonar. E vinha outro grupinho, ai, vocês são maravilhosos. Sempre amei. Então, aí começou o quinto, aí começou o sexto ano, aí as residentes começaram a ficar comigo. E residente é o dia inteiro, todos os dias, 2 anos com você. Então, aí depois, quando elas vão se formar, ai meu Deus, é só chororô. Então, foi aí que eu percebi que eu tinha um perfil de professora, sabe? Que eu gostava de falar, que eu gostava de dar aula, que eu gostava de ser exemplo, de dar o exemplo de como ser, de como melhorar, sabe? Então, isso aí eu acho que me ajudou. E aí, quando eu saí da prefeitura, acabou. A professora Lívia sumiu. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou começar a fazer vídeo no YouTube? Não, mas vídeo no YouTube, você fica ali falando. Falei, não conheço ninguém, o que eu vou fazer? E aí, eu não lembro como que foi, surgiu a ideia, vou fazer um Instagram, vou começar a falar lá no Instagram. Aí as primeiras pessoas era a família, né? Família, o pessoal que eu trabalhei, que veio no Instagram. Aí começou a ficar uma coisa mais profissional. E eu gosto de falar, né? Aí as lives duram horas e horas e horas. E eu trabalhei com tanta gente já em tantos locais que aí eu sempre lembro daquele profissional. Nossa, vou chamar aquele profissional para falar sobre isso. Aí no dia a dia, nossa, preciso falar desse assunto. Olha o tanto de pergunta que está aparecendo na caixinha. Vou fazer uma live sobre esse assunto. Então, eu gosto de educar. E aí, aqui é o melhor lugar, eu acho, para continuar fazendo essa educação em saúde, né? Não educar, de escolarizar, né? Mas de educação em saúde, né? A Dana, aqui, ó, minha diretora, eu falo, fala muito bem, né? Fala muito bem. Gosto de Exatamente. falar, falo com as mãos, sou expressiva, assim, então fica leve falar assim, eu acho, mas não que falo bem, não, nunca fiz curso Sim. de oratória, nada, não. A gente recebeu uma pergunta aqui que é sobre a sua live, aliás. Hum. O que é o tema, o que é o o outubro prateado, tema da sua última live? Gente, aí teve até alguém que comentou esses dias, vocês estão inventando um monte de cor para todos os meses, tá ficando confuso esse negócio. Falei, me deixa a gente conscientizar a população com as cores. Outubro Rosa já é muito conhecido, se eu não me engano, surgiu na Austrália, se eu não me engano, Outubro Rosa ou Novembro Azul, que foi quando começou um mês assim para conscientização, para câncer, para saúde. E aí começou cada área, ó, psiquiatria, opa, vou falar de Setembro Amarelo, janeiro, nós vamos falar de tuberculose, nós vamos falar de. E aí começou a desenvolver esses meses. E aí, logicamente, a geriatria não podia deixar de lado. O outubro prateado é para remeter aos cabelos prateados, para não falar cabelos brancos dos idosos, né? E aí virou outubro prateado, virou mês de conscientização da pessoa idosa. Então a gente fala mais sobre esses termos, né? Ficar falando, ai, bonitinho esse velhinho. Tem termos que não é para ficar mais falando. Então, se a gente não falar, ninguém vai saber que o idoso não gosta. Então, é mais para isso, para falar Entendi. que exame que tem que fazer quando está idoso, com que idade procura o geriatra, conscientização no geral, prevenção de doença. E aí eu pego esses temas aí e dou um jeito de colocar convidados especiais para falar em alguma coisa relacionada a isso.
Enfia nas pessoas. Entendi, Dou um jeito, entendi. dou um jeito. Entendi. Muito amorosa ela. Ai, meu Deus. Ai, eu falo, não, você não foge de mim, não. Passou na minha frente, você vamos fazer uma live, tal assunto que eu sei que você é bom nisso. A pessoa não consegue escapar. Não consegue. Eu sou desse jeito. Eu tava desse jeito. Desse jeito. Ai, cara. Gente, quando eu comecei as lives, eu falava assim: vai, não tem opção. Vai, vai. Não vai aceitar sim. É legal. E o povo gosta. Depois fala, ai, Eu tem que não é falava, tão ruim, né? Fala, tá vendo? aí depois fala assim: não, tu tem mais algum dia livre? Desse jeito. Exatamente. Desse jeito. Hum. E, Ai, Lívia, agora a gente vai chegar no que eu falei. Vai chegar nas perguntas difíceis, entendeu? Tá acabando, então é assim, as polêmicas passou, agora é as difíceis. E a primeira que eu queria te fazer é que assim, nos últimos 5 anos, pensando assim, lá atrás, né? 5 anos atrás, que 2017. novas crenças, comportamentos ou algum hábito que você fez que sua vida melhorasse? Acredito que o primeiro que você vai falar é do hábitos, esportes e tudo mais. Então, assim, no geral, você pode estar falando, tá? Bom, eu fumava. E aí eu fumei a faculdade inteira. E aí os professores olhavam pra gente que fumava e falavam, e aí? É isso que você vai fazer? Você vai no consultório falar pro teu paciente para de fumar que você vai ter câncer e você vai estar fedendo cigarro? Então eu escutava aquilo e falava, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fumar. E eu morria de medo de parar, de tentar parar e não conseguir. Então, eu ainda me formei, fiquei ali uns 2 anos ainda fumando, para depois de um tempo eu falar: opa, vou parar. Parei de fumar, então isso foi mudança total assim na minha vida. Foi eu ter me tirado um hábito ruim, que eu sabia que só ia me trazer mal, não ia me trazer nenhum Sim. benefício, só malefício. Então, isso pra mim foi maravilhoso, assim, eu ter conseguido sem medicação. Comprei remédio, deixei na minha casa, falei, se eu não aguentar, eu vou tomar remédio, mas eu vou parar. Sabe, quando você tem que ser decidida, você tem que. Eu falo pros pacientes, metade do tratamento pra parar de fumar é querer. O resto tem remédio, tem terapia, tem. Aí o médico ajuda, mas se você não quiser, não tem santo que faz você parar de fumar. É decisão mesmo. É que Tem. nem emagrecer, né? É, é a Quando mesma coisa. você tem que falar assim, olha, agora acabou, chega. É, Não tem mais opção. exatamente. Não tem segredo. Eu brinco muito com o meu noivo. Eu sou muito assim. A gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso, entendeu? Se você não fizer isso, por exemplo, É, emagrecer. Eu sou assim, a doida da academia, né? Eu sou a ratinha de academia, né? Então, tô todo dia na academia, lá brincando na academia. é, isso E mesmo. ele quer muito voltar pra academia, quer ir muito pra academia, quer ir muito pra academia. Eu falo pra ele, vamos pra academia? Só aí. Vamos! É. E aí, às vezes, as pessoas não. Eu tenho que entender também que às vezes as pessoas não têm esse. Não, eu vou na academia porque é muito bom e tudo mais. Aí lá vai a gente, né? Que já foi, já passou pelo início da fase, falar: olha, você tem que acordar cedo e ir, e senão você não vai. E é isso mesmo. Tem que A, ter a cada pe... primeira. e assim, às vezes as pessoas ficam esperando assim, o dia que ela vai acordar e vai falar, agora. Gente, só vai. Não pensa, só vai, sabe? Uma hora tem que começar. Ai, um dia eu vou acordar, vou É, criar um. Não vai, não vai. Então, você acaba adiando, adiando, adiando e não vai. Então, simplesmente você tem que se colocar em primeiro lugar. Eu acho isso mais importante. É sim. aquela poupança para o teu futuro. Todo esse exercício que você está fazendo todo dia, no futuro você vai colher esses frutos. Você vai ter um osso bom, você vai ter uma musculatura boa, você não vai. Você está Sim. prevenindo Alzheimer, você está prevenindo diabetes, você está prevenindo pressão. Então não tem por que não fazer. Tudo, todas as doenças, câncer, doenças metabólicas, essas doenças que matam, AVC, infarto, todas elas são preveníveis com hábitos saudáveis. Lógico que tem fator genético envolvido, fator ambiental, tem algumas outras coisas envolvidas, mas todos os estudos mostram a mesma coisa: hábitos saudáveis, parar de fumar, beber pouco, bebida alcoólica, né? Fazer exercício, dormir bem, beber água. Então tem coisas que é básico. A gente não tem que fazer. Então nós temos que parar de ser também.
uma criança mimada e fazer o que tem que ser feito, não o que a gente quer fazer, né? Eu acho É, que é isso, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Senão você vai com sofrer as certeza. consequências disso no futuro. E nós vamos envelhecer, porque tem gente que fala, ah, mas e se eu morrer amanhã? Perdi 3 anos aqui de academia, não sei. Olha, a chance de você não morrer amanhã é muito maior, porque a mortalidade tá muito baixa na nossa faixa etária. Então, você vai envelhecer. A probabilidade de você envelhecer é muito grande. Então, comece agora. Amanhã é sexta-feira, começa amanhã, não deixa pra segunda. Começa amanhã, vai fazer uma caminhada ao volta do quarteirão. É difícil, eu sei, gente. Olha, tem dia que eu também acordo e falo, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu tô colocando despertador pra tocar junto com os passarinhos, tá? O céu tá escuro ainda, porque acabou o exercício, já se sente. Cara, se eu fiz exercício, eu consigo fazer qualquer coisa, eu consigo ajudar qualquer paciente. Então, você fica bem com você ajuda melhor as pessoas. Então, tem que ir, só vai. É. Só vai. Hoje mesmo eu acordei, eu falei assim, nossa, a gente tem duas possibilidades. Quando a gente treina já faz um tempo, né? Tem duas possibilidades. Ou você vai por disciplina, ou você vai mesmo assim quando você não tem disciplina. Então, é essas duas possibilidades. Aí eu levantei, eu falei, nossa, eu queria só mais 15 minutos deitada. É. Nossa, não. Fui na academia, treinei 2 horas. Ai, que Pra delícia. quem não queria ir, O falei, dia é nossa, outro. arrasei. Muito, muito. E tem uma pergunta aqui que é sobre o que a gente está falando. Que é a pessoa que está bem o ano todo. Então, existe o super-herói. Para quem está bem o ano todo, qual exame fazer para ter certeza que está bem o corpo? Olha, na verdade, tem exames que a gente faz é, de prevenção, por exemplo. A partir dos 30 anos, você pode começar a medir sua pressão. Sabia que isso também é um exame? Não precisa ser exame de sangue. Então, você medir a sua pressão uma vez por ano depois dos 30 anos, você já está prevenindo. Minha pressão sempre 12/8, de repente chegar aos 40, tua pressão tá 14/9. Tá esquisito? Sempre foi 12/8. Já é uma forma de você detectar uma doença antes dela virar, antes dela te infartar lá com 60. Então, então medir a Sim. pressão é um exame. Então, às vezes, tem aquelas campanhas também da diabetes, né? Que a gente vê da Sociedade Brasileira de Diabetes. Sempre tem perto de rodoviária, centro, shopping. Às vezes a gente vê aquelas pessoas medindo pressão e diabetes. Isso já é um exame preventivo a ser feito. Exames de sangue vai depender da idade também da pessoa. Criança, por exemplo, eu nem lembro mais, mas vai fazer um hemograma para ver se não está com anemia, vai fazer exame de fezes para ver se não está com verme. Você não vai ficar fazendo exame de fezes no adulto, que não é mais comum, a pessoa já tem higiene, então você não vai ficar pedindo exame de fezes. Mas você vai pedir um exame para ver se ela tem câncer de mama, você vai pedir uma mamografia. Por quê? Porque na família dela tem um monte de casos de. Então, é individual isso, mas o basicão, normalmente, fazer exame de glicemia, que é o exame de diabetes, fazer exame de colesterol, tá muito bom, tá? Porque aí você está avaliando duas doenças, que é colesterol e diabetes, que podem dar problemas graves lá no futuro se não tratar agora, quando é jovem. Então depende da faixa Entendi. etária, tá? Porque normalmente uma pessoa com 18 anos, 20 anos, não tem glicemia, se ela faz exercício saudável, jovem, normalmente não tem problema no exame de sangue, tá? Mas vocês podem também avaliar a saúde de vocês, mas no sentido de como que você se sente. Ah, o seu intestino funciona bem, você está dormindo bem, o teu humor tá bom, tua pele tá boa, você tem disposição, você é feliz. Isso provavelmente significa que o restante do teu corpo também está funcionando bem. Não dorme bem, o xixi não tá normal, o intestino é preso, o intestino tá solto. Você percebe de acordo com os seus sintomas que tem alguma coisa que tá errado. Ai, minha pele tá esquisita, tem alguma coisa acontecendo, tô com uma doença de pele no pé, tô com uma doença esquisita, tô tendo um monte de infecção, tô tendo um monte de gripe, tem alguma coisa errada. Então, para as pessoas que estão saudáveis, o que é saudável para você? O que é saúde para você? É o bem-estar físico? É o bem-estar emocional? Espiritual? Então, depende, entendeu? Mas exame de sangue, vai, que eu acho que é isso que a pessoa estava querendo perguntar. Se você fizer glicemia e colesterol, tá ótimo. Ah, mas eu tenho pressão alta. Aí já vai entrar exame de sódio, de potássio, exame do rim, exame de urina, eletro do coração. Aí vai. Ai, a Lúcia entrou. A Lúcia, essa Lúcia aqui foi residente minha. Lúcia, eu tava falando das minhas residentes, ela entrou aqui. Ai, que gracinha.
Eu morro de saudade delas. O, o Vinícius, que foi o nosso último médico, né? Atendia no postinho da UBS. E eu passei uma vez com ele e eu nem lembrava dele. A gente estudou junto, mas na live até a gente comentou. E aí eu tenho um problema na pele. Tô tentando tratar na dermatologista, né? Já faz um tempo. Já quando eu era criança tratava, agora piorou, que a ansiedade atrapalha, né? E aí agora eu tô tentando passar de novo. Eu lembro quando eu passei com ele, parece que é uma coisa, né? Não sei se isso acontece com os pacientes. A gente, quando vai no médico, parece que não existe mais a doença, né? Não tem, sumiu. Parece que não É, existe. eu falo para os pacientes bater Parece foto. que some. É incrível isso. É, No dia do exame, cadê? parece Não que tem mais. some. É, eu falo bate No foto. dia que eu fui lá, eu tenho na mão, né, esse problema. E no dia que eu fui lá, meu irmão tava perfeito. Eu falei, olha, ontem não estava assim. Gente, é sempre assim. Ele ria, ele falava assim, Carla, como? Eu falei, pois é, eu também não sei. Também não sei o que Não, e o acontece. É emocional, vocês. não, mas o emocional, Ah, cara, tem gente que fala, existe diabetes emocional? Não é eu estou ansiosa hoje, pronto, amanhã eu estou diabética por causa disso. Não é isso, mas se você tem diabetes, se você tá com o emocional preocupado com um neto, com um filho, com algum evento que vai ter com alguma coisa, tua diabetes vai alterar. Então, e o emocional afeta o corpo inteirinho, tá? A gente chama de tanto somatização, que a pessoa tem sintomas físicos de doenças, não tem uma doença que explica isso, então é super comum. O estresse é o que mais dá lesão de pele, tá? É super comum. Então, e aí às vezes tem fator genético, né? Ah, na minha família sempre teve essa lesão de pele. Aí já junta a genética com um fator estressante, aí aparece alguma é coisa. muito, muito isso. É uma pergunta aqui. Dicas para dormir. Vamos Ai, lá. gente, eu chamo de Chegou as higiene do dicas. sono. Gente, ó, é, vamos começar do básico. Primeiro, não durmam, não tentem não tirar mais de cochilos assim de 20, 30 minutos durante o dia, porque isso começa a atrapalhar o sono da noite, tá? Tem gente que fala, lá, Posso gravar e mandar pro meu noivo? Por pode, favor, porque ele dorme nossa, 2 horas à tarde depois do almoço e reclama que não dorme à noite. É assim mesmo. É super comum, deixa por isso que eu ele. falo, vamos começar do básico, vamos fazer a tarefa de casa primeiro, né? Aí, assim, também, tem gente que pergunta, quantas horas eu tenho que dormir? Normalmente, de 6 a 8 horas já é o suficiente para atingir sono profundo, porque a gente tem fases no sono. Então, para atingir sono profundo, para você sonhar, para você restabelecer as energias, normalmente é de 6 a 8 horas. Então, eu durmo 8 horas, porque se eu dormir menos que 7, eu não fico bem. Meu cérebro já não funciona direito, não acordo disposta. Então, de 7 a 8 horas eu tenho que dormir. Quando eu for mãe, provavelmente isso vai ser péssimo também, né? Mulher com restrição de sono vai ser complicado. Tem umas amigas que estão passando perrengue, mas enfim. Então, assim, por exemplo, temperatura do ambiente. Isso é muito importante para você ter um sono bom. Então, tá numa temperatura adequada, a luminosidade tem que estar adequada. Inclusive, você pode ir preparando o seu cérebro para ele entender que está chegando a hora de dormir. Então, tomar um banho quente, isso já melhora um pouco aumenta um pouco a temperatura do corpo, já vai te relaxando. Tomar um chazinho quente, não muito, porque senão ele se torna diurético. Tomar uma bebidinha quente antes de dormir, começar a já baixar a luz, deixar a luz mais baixa, deixar só abajur. Usar a cama, gente, só pra, assim, dormir e ter relação sexual, sabe? Não ficar usando a cama pra assistir filme, pra mexer no celular, de preferência. Tem gente que fala, eu leio um livro e fico com sono. Então, pra você é bom. Tem gente que fala, não, eu leio um livro e não quero parar de ler o livro. Então, não é hora de fazer isso antes de dormir. Então, tem gente que acorda à noite com sede. Porque às vezes tá com um problema, tá nariz entupido, aí acorda com muita sede, aí vira uma garrafa d'água. Aí o corpo acostuma a acordar todo dia aquele horário à noite para beber água, para ir no banheiro fazer xixi, aí desperta, aí não consegue mais dormir. Então, beba menos água à noite, tá com sede, mas molha a boca só, é difícil nos primeiros dias. Esse cochilo. E importante também, eu fui pegar no sono 1 hora, aí eu acordo, então vou levantar só 10 horas da manhã, então. Isso vira um ciclo. O corpo não consegue mais quebrar esse ciclo. Então,
no início, às vezes, você precisa programar o seu celular para acordar mais cedo, para ficar com sono mais cedo. Aí você vai. Chega um dia que você. Agora, teu cérebro acaba desligando. Entendeu? O tanto de coisa assim que tem Entendi. pra gente conseguir melhorar. Porque tem gente que tem problema em pegar no sono, tem gente que tem problema em manter o sono, tem gente que tem muitos despertares noturnos, então depende de qual que é o É. problema que a pessoa tem, entendeu? Eu sou a pessoa que bebe 1 litro da garrafa 3 horas da manhã, O corpo todo acostuma. dia, É muito difícil quebrar. O nosso todo corpo dia. gosta de rotina. Nosso corpo gosta de É. rotina. Criou aquela rotina até se quebrar é difícil. Aí é sair daquela zona de conforto, né? Que o pessoal Acomodação. fala. É. É isso mesmo. É difícil. Ai, gente, eu odeio, odeio. O pior é acordar 3 horas e falar, 6 horas. Não, ainda tem tempo ainda e não dá pra gente dormir mais, porque provavelmente a gente não consegue dormir mais, né? Ai, péssimo. A gente tem mais uma pergunta. Olha, essa aqui é mais técnica. Gostei dessa daqui. Meu Deus. Quem tem hérnia de disco com deslizamento lombar pode fazer quiropraxia? Não tem perigo? Ah, pode, assim. é, A quiropraxia também tem algumas. Depende também muito do profissional. O quiroprata bom, ele fez curso, ele entende do que ele está fazendo, ele não vai colocar a mão de qualquer jeito em você, tá? Então, pode fazer, vá num profissional que você conheça alguém que já fez e que gostou e que teve resultado, converse com o seu médico, peça uma segunda opinião. Ah, eu fui num neurologista ver isso, eu vou num outro ortopedista que a minha prima foi, e eu vou lá para pedir uma segunda opinião, ver se ele indica esse mesmo especialista. Então, ver se o pessoal que trabalha com esse tipo de doença está indicando aquele profissional. Eu acho que a técnica em si, quiropraxia, acupuntura, pilates, vai depender do grau que está esse deslizamento, mas funciona, você tem que ver o que vai funcionar para você. Entendeu? Porque cada pessoa às vezes melhora com uma coisa. Tem gente que vai melhorar fortalecendo, tem gente que não tem só isso de doença, tem problema no joelho, não vai poder fazer exercício. Aí vai dificultando o tipo de técnica para usar para a pessoa melhorar. Mas pode fazer sim. Entendi. Um profissional bom, capacitado, manda bala. Muito bem. Agora chegando para o final mesmo, qual conselho você daria para seu eu de 20 anos? Você tem umas perguntas cabulosas também, Carla. Vou copiar várias perguntas tuas para usar nas minhas lives, os meus. Eu tenho. Ai, Carla, eu acho que o que eu falaria é assim. Eu acho que eu coloquei muito a minha profissão na frente de muita coisa pessoal, porque eu Entendi. gosto. Para mim não era, nunca foi assim um sacrifício, mas saber dosar um pouco melhor. Lógico que teve muita coisa junto, né? Veio o Covid também. A gente acabou, eu fiquei afastada de familiares porque eu trabalhei em hospital de campanha, sabe? Foi muito triste aquilo. Eu tinha medo de levar a doença para as outras pessoas. Mas assim, eu já dei plantão em Páscoa, eu ficava tirando espinho do peixe da garganta das pessoas, eu ficava pensando que a minha família estava lá comendo peixe, eu estava lá de plantão, e assim, ninguém vai ficar rico, sabe? Assim, fazendo. Tipo, até fica, você morrer de trabalhar, você fica rico, depois você morre e os outros que curtem teu dinheiro, né? Mas assim, não vale a pena, assim, sabe? Ainda mais eu, que sou muito família, eu acho que eu falaria pra mim mesma pra dosar isso melhor, sabe? Fazer Entendi. escolhas melhores. Mas isso a gente só aprende vivenciando, então eu não sei se o meu É, eu de 20 anos ia me escutar. A gente é teimosa. Seria é isso. verdade, Família em é primeiro lugar. verdade. Eu Ele em ia primeiro falar assim, lugar. ela nem sabe o que ela tá falando. Exato. Ai, que é essa moça que veio de longe? Então, é se colocar em primeiro lugar, família sempre em segundo lugar, né, que eu falo, e o trabalho vem depois, né? Então é eu, minha saúde, minha família e o trabalho. Eu acho que teve fases que eu inverti um pouco essa ordem e não deu bom, gente. Não façam isso. Entendi. Muito É, bem. Já peguei essa dica também, já. E
Lívia, qual o legado que você quer deixar? Pai amado. Ó, o meu sonho é desvendar assim, o que nós vamos ser ali no futuro. E eu quero ter casas de repouso, que a gente consiga ter música, ter dança, ter mulher fazendo unha e pintando cabelo, e ter assim, comunidades que todo mundo viva feliz e tudo ótimo. Eu tenho algum projeto que eu sei que eu vou fazer isso no futuro. Eu vou ter alguma casa de repouso, eu vou ter alguma coisa assim de comunidade para muita gente, para dar qualidade de vida para essas pessoas, que seja para levar o humor, para levar o bem-estar, que seja para dar palestra em live, não sei. Mas acho que é isso, Carla. Aí você está fazendo umas perguntas muito difíceis. Eita, nós, tá pegando pesado. É, Eu falei que as perguntas do final é a pior, é assim, o pessoal, olha, frita o eles falam, é cérebro. mais fácil me mandar alguma coisa da minha área do que. É, por que você não pergunta de osteoporose, essas coisas? A gente fica falando aqui meia hora, mas de vida, falar de si, é difícil. Mas, excelente, adoro. E agora, então, a última pergunta, essa você sabe responder de boa, fica tranquila. O porquê da frase de hoje, né? O pessoal que perdeu a arte, vai lá no nosso perfil, vai lá ver a nossa arte, por favor, porque a arte tá linda, linda de Tá bonita. mesmo. Então vai lá, aproveita de novo, segue a Nívia, tá, gente? Porque ela posta um monte de live também. Então segue para ter um monte de dica, porque eu aprendi um monte. E a frase, né, para quem não viu, é assim: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Presente. Então, assim, quem vive do passado costuma ter muita depressão. Então, não fique vivendo assim de passado. Quem vive pensando também só no futuro, muito, não sabe também dosar isso, vive ansioso, pensando numa coisa que ainda não aconteceu. Então, e isso são a doença, assim, acho que do século, sabe? É depressão e ansiedade, depressão e ansiedade. Então, nós temos que aprender. Isso não é fácil, tá? Eu tô falando assim, parece fácil, vou viver o agora. Eu não sei também viver o agora, eu também fico remoendo com coisas antigas e pensando, né? Ai, meu Deus, aquele evento, aquela coisa, aquela prova, aquela de alguma coisa que vai acontecer, né? Então, e não é fácil você viver desse jeito, mas você tem que saber aproveitar teu dia, curtir mais, agradecer o dia, né? Os namastê de hoje em dia, saber agradecer, né? Olhar para o sol, olhar para o céu, para a natureza, tentar tirar tudo assim com bom humor, tirar sempre o lado bom daquilo de ruim que às vezes está acontecendo. Sempre vai ter alguma coisa boa, alguém que você vai conhecer. É muito difícil isso, mas essa frase, se eu não me engano, tá no filme de um desenho. Ai, meu Deus, como que chama? Do panda. Ai, daquele panda engraçadíssimo. O... Ai, como que é o nome do panda? Ai, gente, é Kung muito Fu legal esse. Panda. Kung Fu Panda, é. Essa frase é do Kung Fu Panda. É a tartaruga experiente lá que fala pra ele um dia que ele tá em dúvida da vida dele. E aí a tartaruga fala isso pra ele, mestre A tartaruga tartaruga idosa. idosa, mestre. Ah lá, meu lema. É isso mesmo, Mi. É perfeita essa frase, porque senão você não vive. Você ficar pensando só no passado ou só no futuro, só no passado você vai entrar com depressão e pro futuro você vai viver ansioso. Então, vivo hoje. Que é perfeita essa frase. Ah, linda. Olha, então, para combinar com a sua frase, eu tenho outra, entendeu? Porque eu acho chique isso de frase. E Perfeito. aí depois eu não, né? Porque essa mais uma vez foi a equipe que criou, semana passada também. Faz uns dias aí que a equipe que tá fazendo, eu não tô gostando disso, entendeu? Minha criatividade está zero, não gosto. Mas a equipe é maravilhosa, então foi ela que criou. E é assim, então a frase que eu deixo hoje, amanhã vai ter um post disso. Então depois o pessoal que está assistindo vai lá no nosso perfil compartilhar a frase. E a frase que eu deixo hoje é: sorte é a junção de oportunidade com competência. Que eu acho que tem muito a ver com você, viu? Que Muito a profundo, ver com né? você, porque Gostei. profundo, profundo. O pessoal não, o pessoal pega pesado aqui, você não tem noção. Eles É, vão lá, assim, lá no.
É, é igual aquelas pessoas, né, que estão estudando, estão trabalhando, e aí eu vejo o pessoal postar, né? E ainda vão dizer que foi sorte. E não é, né? É a Isso aí. competência da pessoa, não deixar a oportunidade passar. Arrasou essa frase aí, Sim, gostei. Muito bom. muito bem. Parabéns para a equipe aí Então, que Lívia, criou. a gente. Ah, não, mas eles são incríveis, são incríveis. Não, minha equipe, zero defeitos. Que legal. Então, Lívia, eu queria agradecer você. Acabou as perguntas, tá? A gente tem certeza que todo mundo aqui adorou. Pelas perguntas, todo mundo adorou as perguntas, Que bom. as respostas. Então, quero te ver mais vezes aqui na live. Quero também mandar outros convites para você estar aqui, tá? Então, muito obrigada. Desejo muito boa sorte para você na sua caminhada, sua trajetória. E um beijo para você. Agradecer a professora maravilhosa, linda, que nos apresentou. E eu espero, do fundo do meu coração, que a gente se veja outras vezes. Carla, eu que agradeço. A gente fica aqui batendo papo até amanhã, se deixar. Não tem fim, eu adoro bater papo. Para mim, não tem coisa melhor para mim. Então, muito obrigada a você pelo convite. Me sinto muito honrada. Muito legal o teu projeto, sabe? Você está fazendo esse Obrigada. trabalho também. Você sabe que dá trabalho, né? A gente programar, fazer todas essas coisas. E a gente faz porque a gente gosta. Então, parabéns pelo projeto de vocês aí também. Boa sorte aí também. E obrigada, Elisângela, maravilhosa. Me Então, apresentar a Carla. vou assistir as outras lives Já suas, tá viu? aceito o convite. E, pessoal, vai lá seguir ela, viu? Assim que sair nas outras plataformas, eu aviso você. E aviso também vocês, pessoal. Então, um beijo, Lívia. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal que ficou até noite. agora. Até o próximo episódio. Tchau.